Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos todos que estão chegando, os que estão retornando. Esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada sobre assuntos de espiritualidade, assuntos filosóficos, desenvolvimento pessoal. E se você gosta desse tipo de leitura, desse tipo de estudo, então vem comigo, vem com a tia Lu. Eu sou a tia Lu, no caso, né? É, Vamos aqui dar continuidade ao nosso livro de Urântia, no nosso esquema 15 minutos de leitura. Lembrando que esse é um livro, de fato, que traz palavras diferentes, termos que ele cria. Então, o que eu aconselho? Você ouvir o vídeo, ler o trecho, né? No próprio site do livro de Urântia, ele é gratuito. E aí, enfim, ouvir de novo. Vai chegar numa parte um pouco menos diferente, né? Porque quando ele fala de tudo isso que é muito acima, né? Da fonte original, a fonte criadora, o paraíso divino, tudo está muito longe da gente. Quando ele começar a falar das experiências de Urântia mesmo, é porque assim, para explicar Urântia, ele precisa explicar o que está acima e antes, né, de Urântia. Urântia, aí que ele chama, é o nosso planeta Terra. Então, assim, nosso planeta está numa galáxia que está num universo, que é um dos universos que existe, que circulam em torno de uma ilha central, um universo central chamado Avona, a Ilha do Paraíso. Então, tudo isso ele precisa explicar antes. Mas quando ele chegar na parte onde vai falar mais da Terra mesmo, com certeza vai ficar mais fácil, tá bom? E deixa o like, compartilha, deixa um comentário, ajuda o canal aí a se desenvolver. Estamos quase chegando a 2.000 inscritos. Venha fazer parte da nossa família, indica para alguém que gosta, né? Vamos e vamos. Então vamos lá, começando aqui o nosso contador. Lembrando que se terminar antes, a gente só finaliza o trechinho que a gente estiver lendo. Bora 15 minutos. Energia e modelo original. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da personalidade do pai, chamamos pessoal. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito espiritual do filho, chamamos espírito. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da mente, do agente conjunto, chamamos mente. Mente como um atributo do espírito infinito e mente em todas as suas fases. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito material da gravidade, centrada no paraíso inferior, chamamos de matéria. Matéria-energia em todos os seus estados metamórficos. Então, aqui ele dá aqui uma definição do que ele vai chamar. O pessoal é em relação à personalidade do pai, espiritual é aquilo que fala do espírito do filho, né? O que é da mente do agente conjunto, e o que é sensível à gravidade é matéria. Energia, um termo que usamos em um sentido inclusivo amplo, aplicado aos reinos espiritual, mental e material. Força é também usada assim amplamente. Poder tem o seu uso geralmente limitado a uma designação do nível eletrônico da matéria no grande universo, que é sensível à gravidade linear ou material. Poder é também empregado para designar soberania. Não podemos ater-nos às vossas definições. Lembra que é um conjunto de seres de outra dimensão que ditou esse livro, tá? Geralmente aceitas de força, energia e poder. Ele está falando das definições da física clássica, inclusive. Há uma tal pobreza de linguagem que devemos atribuir significados múltiplos a esse termo. Então vamos lá. Energia física é um termo que denota todas as formas e fases fenomênicas do movimento, seja da ação ou seja de potencial. Ao abordarmos as manifestações da energia física, geralmente usamos os termos força cósmica, energia emergente e poder do universo. Lembrando que matéria não é só sobre o nosso corpo, é a matéria do universo, né? Inclusive a matéria escura, aquela matéria que a gente não vê, que chamam também de antimatéria. Essas expressões são empregadas frequentemente como se segue: a força cósmica, que abrange todas as energias que derivam do absoluto inqualificável, mas que até o momento não reagem à gravidade do paraíso.
A energia emergente, que abrange as energias que reagem à gravidade do paraíso, mas que ainda não são sensíveis à gravidade local ou linear. Esse é o nível pré-eletrônico da matéria-energia. Lembrando que eletrônico não é porque é um aparelho eletrônico, tá, gente? É porque a nossa matéria, ela ela tem em si elétrons, né? Por isso o termo eletrônico. O poder do universo inclui todas as formas de energia que, conquanto permaneçam ainda sensíveis à gravidade do paraíso, são sensíveis diretamente à gravidade linear. Esse é o nível eletrônico da matéria-energia e de todas as evoluções subsequentes. Então vamos lá, continuando. Mente é um fenômeno que denota a presença e atividade do ministério vivo e também de sistemas variados de energia. Isso é verdadeiro para todos os níveis de inteligência. Na personalidade, a mente intervém continuamente entre o espírito e a matéria. Então a mente, ela está ali, né, posicionada, intervindo entre o espírito e a matéria, fazendo essa condução. E desse modo, o universo é iluminado por 3 espécies de luz: a luz material, a luz do discernimento intuitivo e intelectual e a luminosidade do espírito. Aqui já começa a chegar em termos que a gente mais consegue alcançar, né? Luz, a luminosidade do espírito, é um símbolo verbal, uma figura de discurso que conota a manifestação da personalidade característica dos seres espirituais de várias ordens. Essa emanação luminosa não está relacionada, sob nenhum ponto de vista, à luz do discernimento intuitivo e intelectual, nem às manifestações da luz física. Então, essa luminosidade do espírito não vem do intelecto, muito menos é a luz física criada pela matéria, né? Modelo original, uma definição. Pode ser projetado como energia material, espiritual ou mental, ou como qualquer combinação dessas energias. Pode estar presente nas personalidades, identidades, entidades ou na matéria não vivente. Mas o modelo é arquétipo e permanece como tal. Apenas as cópias são múltiplas. O modelo original ou arquétipo pode configurar a energia, mas não a controla. Certo? Então, o modelo original, o projeto original, ele pode configurar a energia, como será a energia, mas não a controla. A gravidade é o único controle da matéria-energia. Nem o espaço, nem o arquétipo são sensíveis à gravidade, mas não há nenhuma relação entre o espaço e o arquétipo. Tá? O espaço não é nem modelo potencial. O modelo é uma configuração da realidade que já pagou todo o seu débito à gravidade. A realidade de qualquer arquétipo consiste nas suas energias, nos seus componentes da mente, do espírito ou da matéria. Em contraste com o aspecto do total, o modelo original revela o aspecto individual da energia e da personalidade. As formas da personalidade ou da identidade são modelos resultantes da energia física, espiritual ou mental, mas não são inerentes a ela. Essa qualidade da energia ou da personalidade, em virtude da qual o arquétipo é levado a surgir, pode ser atribuída a Deus, à deidade, ao dom da força do paraíso e à coexistência da personalidade do poder. O modelo arquetípico é o desenho mestre do qual as cópias são criadas. O paraíso eterno é o absoluto dos modelos. O Filho eterno é a personalidade modelo. O Pai universal é a fonte ancestral direta de ambos. E assim, pois, o paraíso não outorga arquétipos e o Filho não pode outorgar a personalidade. Então, o modelo arquetípico é o desenho mestre do qual as cópias são criadas. O paraíso eterno é o absoluto dos modelos, então tudo se baseia no paraíso eterno. O Filho eterno é a personalidade modelo. O Pai universal é a fonte ancestral direta de ambos. Então, no fim, tudo é cópia da fonte, mas não é uma cópia como clones, é uma cópia como fractais. Tudo vai ter o mesmo formato, a mesma essência, o mesmo poder, só que em desdobramentos, em dimensões e realidades diferentes, tá? Então,
o paraíso não outorga arquétipos e o filho não pode outorgar a personalidade. O ser supremo. O funcionamento da deidade no universo mestre é dual no que diz respeito às relações de eternidade. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito, são eternos. São seres existenciais, eles existem, tá? Eles não se tornam fatos. Eles existem, apenas existem. Quando ele fala de existencial, é quando não teve início ou fim, tá? Enquanto Deus o Supremo, Deus o Último, Deus o Absoluto, são personalidades em factualização da deidade, das épocas pós-Avona, no tempo e espaço, e nas esferas tempo-espacialmente transcendidas da expansão evolucionária do universo mestre. Então, daquilo que aconteceu depois de Avona, depois do paraíso. Essas personalidades em factualização da deidade são eternas no futuro, desde o tempo em que, quando e como, nos universos em crescimento, se personalizam em poder por meio da técnica de factualização experienciais dos potenciais criativos associativos das deidades eternas do paraíso. Então, é aquilo, existem aqueles que são eternos a partir da criação, e existem aqueles que são existenciais, sempre existiram, tá? A deidade é, portanto, dual na sua presença. Existencial, seres de existência eterna, passada, presente e futuro. Experiencial, seres em factualização, no presente pós-Avona, mas de existência sem fim ao longo de toda a eternidade futura. O Pai, o Filho e o Espírito são existenciais em factualidade, embora todos os potenciais sejam supostamente experienciais. Tá? O Supremo e o Último são totalmente experienciais. O absoluto da deidade é experiencial na factualização, mas existencial na potencialidade. Então, a potência dele sempre existiu e a experiência é que tem um nascimento. A essência da deidade é eterna, mas apenas as 3 pessoas originais da deidade são eternas inqualificavelmente, eternas, sempre existiram, existenciais, o Pai, o Filho e o Espírito. Todas as outras personalidades da deidade têm uma origem, mas são eternas no seu destino. Vê, o Pai, o Filho e o Espírito não têm origem, sempre existiram. Tendo alcançado a expressão existencial da deidade de si próprio, no Filho e no Espírito, o Pai está agora alcançando a expressão experiencial nos níveis até então impessoais e irrevelados da deidade, que são Deus, o Supremo, Deus, o Último e Deus, o Absoluto. Essas deidades experienciais toda a vida não são plenamente existentes agora, pois estão em processo de factualização. Pois que as experiências da deidade dependem na última ponta das nossas, porque nós somos o desdobramento da fonte. Então, o acúmulo de experiências da deidade que cria espíritos, né, seres, enfim, mônadas, submônadas, espíritos, almas, como queiras, para experienciar todo o universo que foi criado por ele, para que ele mesmo tenha essas experiências. Como que Deus experiencia a sua criação? Nos criando. Nós experienciamos, então nós somos parte dessa experiência da divindade. Deus, o Supremo, em Avona, é o reflexo do espírito pessoal da deidade trina do paraíso. E esse relacionamento associativo da deidade está agora se expandindo criativamente para o exterior, no sentido de Deus, o cétuplo, que está lá no começo, né, nos primeiros vídeos, o primeiro ou o segundo. Está sintetizando-se no poder experiencial do Supremo Todo-Poderoso no grande universo. A deidade do paraíso, existencial em 3 pessoas, está assim evoluindo experiencialmente em 2 fases da supremacia, ao passo que essas fases duais estão se unificando em poder de personalidade como um Senhor único, o Ser Supremo, que é Deus, o Supremo. O Pai universal, por livre escolha, alcança a liberação dos vínculos da infinitude e das correntes da eternidade por meio da técnica da trinitarização,
a tríplice personalização da deidade. O Ser Supremo está ainda agora evoluindo como uma unificação subeterna da personalidade, da manifestação cétupla da deidade nos segmentos tempo-espaciais do grande universo. O Ser Supremo não é um criador direto, exceto como pai de Majeston, mas é um coordenador sintético de todas as atividades entre criador e criatura no universo. O Ser Supremo, agora se factualizando nos universos evolucionários, é a deidade, correlacionadora e sintetizadora da divindade tempo-espacial, da deidade tríada do paraíso em associação experiencial com os supremos criadores do tempo e do espaço. Quando finalmente factualizada, essa deidade evolucionária constituirá a fusão eterna do finito e do infinito, na união perpétua e indissolúvel entre o poder experiencial e a personalidade espiritual. Toda a realidade finita no tempo e espaço, sob o impulso diretivo do Ser Supremo em evolução, está empenhada em uma mobilização sempre ascendente e uma unificação perfeccionante, na síntese de poder e personalidade, entre todas as fases e valores da realidade finita, em associação com fases variadas da realidade do paraíso, com a finalidade e propósito de embarcar subsequentemente na tentativa de alcançar os níveis absolutos de realização da supracriatura. Então, toda a realidade finita no tempo e espaço, sob o impulso diretivo do Ser Supremo em evolução, está empenhada em uma boa mobilização sempre ascendente, em uma unificação perfeccionante. Ou seja, todas essas realidades, todas essas experiências, todas essas vivências, elas estão reunidas, unificadas, de forma a cumprir, vamos dizer, 100%. Sabe quando você está jogando um jogo e você quer fazer 100% do mapa? Um jogo de mundo aberto, assim, que você quer fazer 100% do mapa? É sobre isso. Essas experiências são postas para cumprirem 100% do mapa, dos objetivos, da experiência total da criação. Tá bom? É isso. Entenda que esse livro tem conceitos que o espírito que te anima entende e que talvez você só precise nesse momento entrar levemente em contato com esses conceitos e que a gente para poder chegar no entendimento do nosso planeta e também no objetivo que existe para o nosso planeta, que é o objetivo desse livro aqui, explicar Urântia, que é o planeta Terra. Tá bom? Não fique aflito se muitas coisas você não entende. Entenda que você não é você aqui agora. Isso aqui é só uma persona, tá? Você é um ser criado pelo espírito que te anima, tá bom? E ele tomou a decisão de ter essas experiências. É difícil às vezes dizer, mas aquele não é você, também é. Mas é um você, outro você, tá bom? É isso, a gente vai ficando por aqui. Agradeço enormemente sua presença, agradeço por você estar apoiando. Deixa o like, compartilha, comenta, todas aquelas coisas que você já sabe que ajudam aqui o canal a crescer. E também, enfim, dá uma olhadinha aí nas outras playlists, tem outros assuntos, outros livros, provavelmente você vai se agradar de algum, tá bom? Além disso, beba água, durma bem, alimente-se bem, faça algum exercício, movimente seu corpo, cuide da sua saúde, tá bom? Um grande beijo, paz e luz. Até a próxima e tchau. Tchau!